amigos, vamos falar agora da estrutura da programação orçamentária da despesa. Em um slide e mais um outro que eu vou trazer um exemplo para vocês, eu vou dar um panorama geral das classificações antes da gente entrar em cada uma das classificações propriamente ditas. Vamos lá então, despesa pública, classificações orçamentárias, vamos falar da estrutura da programação orçamentária da despesa. A estrutura da programação orçamentária da despesa é dividida em programação qualitativa e programação quantitativa. A gente vai ver quais classificações estão relacionadas à programação qualitativa e quais aquelas que estão relacionadas à programação quantitativa. Na parte de programação qualitativa, eu começo falando assim os manuais. O programa de trabalho define qualitativamente a programação orçamentária e deve responder de maneira clara e objetiva as perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo do ponto de vista operacional composto dos seguintes blocos de informação. É isso que é o mais importante que você tem que gravar em relação à programação qualitativa. Quais são? Classificação por esfera. É aquela que vai apontar em qual orçamento está alocada a despesa, se é orçamento fiscal, se é seguridade social, se é de investimentos estatais. A classificação institucional, que vai apontar o agente encarregado do gasto, aquela unidade orçamentária, aquele órgão orçamentário que vai ser encarregado do gasto. A classificação funcional, que vai apontar para a gente em que área da ação a despesa vai ser executada, por exemplo, área de saúde, área de educação, área de defesa. A estrutura programática, também chamada de classificação programática, que vai apontar a finalidade da despesa, onde é visto os programas, as ações são divididas em projetos, atividades, operações especiais, e principais informações do programa e ação, são outras características aí relacionadas ao programa e à ação. Então, classificação por esfera, institucional, funcional e programática estão relacionadas à programação qualitativa. E a programação quantitativa vai compreender duas dimensões, física e financeira. O que seria uma dimensão física? Define a quantidade de bens e serviços a serem entregues por meio da metafísica. Por exemplo, como um exemplo da metafísica, construção de 10 escolas, construção de 10 salas numa universidade, construção de um hospital, construção de uma nova ala, são todas metas físicas. Metafísica vai estar dentro da programação quantitativa. E a financeira? Também, dentro da programação quantitativa. Olha lá. Financeira também, dentro da programação quantitativa, vai estimar o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária, vai estar relacionadas ao recursos, ao dinheiro, à dotação orçamentária, por meio da natureza da despesa, que é a principal classificação aí, que é estudada, que aparece nas provas, que aparece nos editais, relacionada à programação quantitativa. Então, a principal delas é a natureza da despesa. Aí tem também identificador de uso, fonte de recurso, que é uma classificação tanto da receita como da despesa, também a classificação que vai falar da origem dos recursos. Aí tem identificador de operações de crédito, identificador de resultado primário, que vai falar se a despesa é primária ou se é financeira, e a dotação orçamentária propriamente dita. Então, programação quantitativa, você tem que lembrar principalmente de natureza da despesa. Programação qualitativa, eu tenho que lembrar de classificação por esfera, institucional, funcional e programática. Cuidado com isso que se aparecer lá na sua prova. Aqui, um exemplo extraído do Manual Técnico de Orçamento, que vai mostrar, dividindo aqui as classificações. Como você pode perceber, a classificação qualitativa está aqui, a classificação por esfera, aí tem um exemplo, orçamento fiscal, a institucional, que é do agente encarregado do gasto, está falando, órgão, Ministério dos Transportes, unidade orçamentária DENIT. Classificação funcional, em que área a despesa vai ser aplicada, função, transporte, subfunção, transporte rodoviário. E a classificação programática, que vai estar dividida em programa, em ação, e temos também o subtítulo, que é o localizador do gasto, nesse exemplo, lá no Rio Grande do Sul. E a quantitativa, como eu disse para vocês, a principal delas é essa aqui, classificação por natureza da despesa, principal para efeito de provas. Aí tem também identificador de resultado primário, vai falar que ela é discricionária, ela poderia ser, por exemplo, uma despesa financeira. Fonte de recursos, que eu comentei, que é mais ligada à receita, mas é também uma classificação de despesa. Fala que o recurso é do tesouro, que o recurso é ordinário.
poderia ser recursos do exercício anterior, aqui nesse exemplo, exercício corrente. Tem o e de uso também, que é recursos não destinados à contrapartida, que é utilizado aqui o zero. Poderia ser um recurso que depende de contrapartida. E DOC também, que é destinado às operações de crédito. Quando não é o caso, coloca-se esse item também aqui, 999, para identificar que não tem uma operação de crédito vinculada. Então, só para ter um panorama geral, pessoal, que a gente vai trabalhar agora todas as classificações que caem em prova e estiverem no seu edital. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, deixo aqui para vocês o meu Instagram. Lá tem dicas, tem muita coisa legal para vocês acompanharem. É Instagram, né, dentro do Instagram, /Sérgio Mendes AFO, para você me acompanhar lá no Instagram. Valeu, pessoal! Agora vamos para as classificações orçamentárias da despesa. Vamos destrinchar agora com calma o que a gente viu em caráter introdutório nessa aula de agora. Até o nosso próximo encontro.